Estamos no 7º dia no nosso jejum anual. E quantos estão jejuando aqui? Glória a Deus. Estamos no 7º dia. E eu gostaria com essa mensagem, começar essa mensagem lendo um texto, Joel 2, de 12 a 17. Você pode ler na sua Bíblia ou ler aqui comigo na tela. A palavra do Senhor diz assim. Esse é um chamado que Ele tem para você. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Deus está falando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, choro e pranto. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Isso é para todo mundo. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Estamos vivendo um tempo, um momento durante esse jejum que começou no dia 5 de janeiro e vai terminar no dia 25 de janeiro. Eu quero perguntar mais uma vez, quem está jejuando? Então eu vou trazer uma balança no final do jejum para ver, para checar se você está jejuando de verdade. Tô só brincando, gente. É muito pessoal entre você e Deus, mas é um convite de Deus, mas também um ato de obediência. Jejum é uma doutrina bíblica poderosa, e aqueles que o praticam experimentam a plenitude da vida cristã. Eu comecei a jejuar desde que eu nasci de novo. Muitos de vocês já ouviram minha história. Eu tinha vícios, muitos vícios ruins. Minha vida estava destruída. E logo que eu nasci de novo, eu fui ensinado a jejuar. Pequenos jejuns. Talvez eu pulava o café da manhã. Aí eu pulava o café da manhã e o almoço. E eu comecei a jejuar um dia inteiro, 24 horas. E eu continuei fazendo isso. E eu faço isso não somente nos 21 dias, mas eu jejuo toda semana, porque é um mandamento do Senhor. E o que eu já tenho visto? Pessoas que têm uma vida de jejum, eles têm uma vida melhor. Eles entendem o mundo espiritual de uma maneira muito melhor. E por que é tão importante para o cristão jejuar?
Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Se não conseguimos ter controle sobre o nosso estômago, como poderemos ter controle sobre a carne, os desejos sexuais e os demônios? O jejum ajuda a quebrar vícios e maus hábitos e nos confere autoridade no mundo espiritual. Quando você está jejuando, quando você fala não para sua barriga, Deus te dá não somente poder espiritual, mas essa ação, quando você diz não para sua barriga, você vai ter poder para dizer não para pornografia, para falar não para os pecados, para falar não para cigarros ou drogas ou qualquer tipo de vício, que isso destrói a vida de muitas pessoas. Eu sempre digo, se você não tem controle da sua barriga, você não tem controle da sua vida. É por isso que Deus falou para nós jejuarmos. Jejum é uma coisa bem particular. Cada pessoa faz do seu jeito. Mas também como igreja, como corpo de Cristo, e nesses 21 dias, nós temos um chamado de Deus para todos nós jejuarmos juntos. É um chamado de Deus. Jejum é uma arma poderosa para que possamos crescer e a gente tem uma força maior quando a gente jejua junto como corpo. É poderosíssimo para você, mas quando jejuamos juntos, coletivamente, uau, isso é muito mais poderoso. É por isso que eu quero falar para você sobre o poder transformador do jejum coletivo. Essa é a minha palavra. Poder transformador do jejum. Você sabe o que é jejum coletivo? Sabe o que é? Não é somente uma confissão de nossa total dependência de Deus, mas é um clamor unificado por sua intervenção. A Bíblia. Quem é que lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Quantos leem a Bíblia? Ah, agora tem mais mão. Se você lê esse livro, você vai ver uma coisa, se você tem lido. A Bíblia repete que quando o povo de Deus se une para orar, os céus se abrem e Deus move com a mão poderosa. É uma coisa quando você jejua sozinho, mas quando tem mais pessoas juntos, em jejum e oração, uau! Eu vou te mostrar isso na Bíblia hoje. Talvez quando a gente lê a Bíblia, a gente entende como é importante jejuar. E eu vou te mostrar várias passagens quando não somente uma pessoa jejuou, mas uma comunidade jejuou e Deus moveu. Eu quero te mostrar. Então, o jejum coletivo
É um ato de humildade corporativa, uma confissão de nossa total dependência de Deus e um clamor unificado por sua intervenção. Então não é apenas a soma de jejuns individuais, mas multiplicação da fé, da humildade, do clamor de um corpo unido que busca o Senhor com um só propósito. Você por acaso lembra de passagens que fala de jejuns coletivos? Quando um líder chamou toda a nação para orar e jejuar? Vamos ver se algumas pessoas aqui se lembram. Então alguns líderes chamou as pessoas para jejuar e como resultado da obediência dessas pessoas, o que aconteceu? Uma nação inteira foi salva. Pessoas foram curadas por causa dessa intervenção, por causa dessa obediência e jejum coletivo. Houve uma intervenção divina. Libertação de demônios. Vemos no Novo Testamento aberturas de novas igrejas com resultado de jejum. Então vamos olhar alguns exemplos poderosos de jejum coletivo na palavra de Deus. O primeiro foi Nínive. Quem já ouviu falar dessa cidade? Quem se lembra dessa passagem? A cidade que se salvou pelo arrependimento e jejum coletivo. Qual que era o cenário? Vocês estão me acompanhando aqui? Qual foi o cenário de Nínive? Nínive, uma das maiores e mais perversas cidades do mundo antigo. Era uma cidade grande, mas o povo lá era muito mau e eles estavam sob a sentença de destruição de Deus. Eu não vou ler toda a história, está no livro de Jonas, mas o profeta Jonas relutantemente entregou a mensagem. Ele não queria ir porque eles eram um povo mau. Mas ele obedeceu e ele foi. E ele entregou uma mensagem. Em Jonas 3:5 ele falou: os ninivitas. Ele disse: mais 40 dias e Nínive será subvertida. Então começou uma contagem regressiva para a destruição de Nínive. E qual foi a resposta? A reação foi surpreendente. Vamos ler Jonas 3:5, que diz assim: Jonas falou, vocês serão destruídos. E aí o que aconteceu? Jonas 3:5. Os ninevitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, eles estavam perdidos e eles falaram, vamos jejuar. E até o rei jejuou. O rei, ao ouvir a notícia, desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu de saco e proclamou um decreto. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Não deixe eles comerem ou beberem, que todos vamos jejuar. E o seu pastor está sendo tão legal. E o pastor falou aqueles que têm bebê, que está grávida. E que falou todo mundo. Até as crianças. Até os bichinhos. Você imagina o seu cachorrinho
Não tem comida para você. Estamos jejuando nessa casa. This is what they did. Isso foi o que eles fizeram. And what was the result? E qual foi o resultado? Because of they fasted. Porque eles jejuaram. Jonah 3 verse 10. Jonas 3:10. Let's read all together. Vamos ler todos juntos. E viu Deus a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, He relented and did not bring on them the destruction. e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Destiny of their Deus mudou o destino da vida deles porque eles se humilharam. What's the lesson? Então, qual que é a lição que a gente aprende aqui? Collective fasting. Jejum coletivo, Accompanied acompanhado de um genuíno arrependimento, has the power tem o poder de desviar o juízo divino, even mesmo sobre uma nação inteira mergulhada steeped in sin. no pecado. Wow. A collective fasting. Um jejum coletivo. É isso que nós estamos fazendo, You are challenged you to do. que estamos desafiando vocês a fazerem. A collective fasting. Jejum coletivo salvou uma cidade, uma nação. Oh, brother. Your fasting Querido, seu jejum save your family. pode salvar sua família, Father, mother, seus pais, seus filhos, seus parentes. I was the first one of my family. Eu fui o primeiro da minha família a nascer de novo. All of them, they were not Christian, not born again. Ninguém era cristão naquela época. Eu fui o primeiro. I learned Eu aprendi que jejum poderia transformar. I fasted for my family. Eu jejuei pela minha família. My mom born again. E aí minha mãe converteu. Minha irmã, minhas irmãs, 3 irmãs se converteram. I born again. Meu pai nasceu de novo. Todos nasceram de novo. Challenge you. Eu te desafio. Humble yourself before God. Oração. This is what we Te humilha diante de Deus. see the second example of collective. Vamos ver o segundo exemplo de jejum coletivo. Esther. How many of you know the story Esther. of Quem já ouviu falar da Esther? Quem já ouviu a história dela? Esther? The deliverance A liberação de um povo through através de um jejum estratégico. What was the scenario Qual que foi o cenário of that time? The scenario daquela was situação? the Jewish people O povo judeu exile estava em exílio e enfrentava uma ameaça de extermínio total, planted by orquestrado por Ramã, a cruel. um inimigo You implacável. know the story. Você sabe essa história? Cruel enemy Um inimigo cruel was planning to destroy estava all Jews. planejando destruir todos os judeus daquela época. And what was the response? E qual foi a resposta? Esther, Esther, the Jewish queen, a rainha judia, received the challenge, recebeu o desafio de interceder junto ao rei. risking her own life. E ela arriscou sua própria vida. Our own life. Talvez, às vezes a gente tem que arriscar nossas vidas. Sacrifice that Tem sacrifícios que nós precisamos fazer. And before acting, E antes de agir, do something. ela precisou fazer algo, Needed to talk to the king. porque ela tinha que falar com o rei. Unable for her to go. Mas ela não poderia ir ali. Before acting, she sent a message. Mas antes de agir, ela mandou uma mensagem para o tio dela, Mordecai. Vamos ler a mensagem dela. Esther 4,16 diz assim: Go, Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim. Não comeis nem bebeis por 3 dias, day, nem de noite nem de dia. Eu e minhas moças também assim jejuaremos.
E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e perecendo, pereço. Se perecer, perecerei. Era um momento muito difícil, grande decisão que precisava ser feita. Mas ela não fez nada antes de jejuar. Ela não jejuou sozinha. Ela chamou pessoas para jejuar. Não foi uma pessoa só jejuando. Foi um grupo de pessoas jejuando. Esther. Desculpa, eu já li Esther 4. Agora o resultado. Deus operou um milagre extraordinário. Por quê? A trama de Hamã foi exposta. Ele foi enforcado na própria forca que ele preparara para Mordecai. E o povo judeu foi salvo, e não somente salvo, foi honrado. Foi salvo e foi honrado. Por quê? Fala para a pessoa do seu lado. Porque teve um jejum coletivo, um jejum com um grupo de pessoas. Isso é o chamado que seu pastor está dando a você, ou te deu há uma semana atrás. A lição. Qual foi a lição de Esther? Jejum coletivo em momentos de crise extrema e perigo eminente. Libera a providência divina e a intervenção sobrenatural de Deus para mudar o curso da história. Você tem circunstâncias na sua vida que talvez seja impossível? Jejue e ore e se humilhe diante de Deus. Terceiro exemplo. Esdras. Quem já ouviu falar de Esdras? Você pode me contar o que aconteceu nessa passagem? Jejum para proteção divina em uma jornada perigosa. Qual que era o cenário? O que estava acontecendo? Esdras, ele liderava um grupo de exilados que estavam retornando para Jerusalém. E ele tinha que ir numa viagem longa, porque tinha muitos tesouros para levar para a reconstrução do templo, mas era uma viagem longa. E ele não tinha proteção. Ele não teve coragem de pedir proteção para o rei. Rei, me dá guarda-costas, me dá soldados para proteger os tesouros que eu vou levar para Jerusalém. Ele não teve coragem. E era uma viagem longa e cheia de perigo. Vamos ler agora a resposta. O que aconteceu? Vamos ler todos juntos. Esdras, proclamai um jejum. Eu proclamei um jejum junto ao rei Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para que nossos filhos e para todos os nossos bens. Ele se recusou a pedir um guarda militar ao rei, preferindo confiar totalmente na proteção de Deus. Isso foi o que ele fez. E qual foi o resultado? O resultado está em Esdras 8:23. Vamos ler então. Então jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus.
e Ele nos atendeu. our prayers. But God protected them from Deus the enemies. protegeu eles dos inimigos. They arrived safe. E eles chegaram bem lá, sem emboscadas. Chegaram em segurança. Qual que é a lição que aprendemos aqui? Important undertakings Empreendimentos importantes ou jornadas perigosas são fortalecidos e protegidos pela mão de Deus quando toda a comunidade se une em jejum e oração, buscando a sua direção e favor. His direction and favor. This is what you need to do. Listen, Isso que a gente precisa fazer, a mesma coisa. O que estava escrito tudo que foi escrito na Bíblia foi deixado para nos ensinar. A gente lê, mas às vezes a gente não pratica. Jejum coletivo, todos juntos. The fourth example of Quarto exemplo fasting. de jejum coletivo, Joel. Joel, a nation's cry for Clamor de uma nação por restauração. What was the scenario Qual que era o cenário? about that time? In the time of Joel, Naquele tempo, no tempo de Joel, o que estava acontecendo? a severe Uma locust severa praga de gafanhotos e uma seca devastadora haviam atingido Israel, causando destruição generalizada. lament and great Era um tempo de grande aflição e lamento. suffering. O povo estava sofrendo naquele dia. And the response. E qual foi a resposta? Let's read Vamos ler 12. Joel 2:12. Let's read all together. Vamos ler todos juntos? Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Even now declares the Lord. ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Return to me. Volte para mim. The calling of God. Esse é o chamado de Deus. Quando as circunstâncias não estão bem, quando você vê tantas dificuldades na sua vida, com as suas crianças, com você mesmo, na sua vida espiritual, na sua mente, problemas emocionais, mentais, vícios, coisas que você não consegue vencer, Fast, pray, jejue, ore e se humilhe. humble yourself before God. Anda de acordo com a vontade de Deus. To gather together the entire congregation. O chamado era para chamar toda a congregação, todos os velhos, os novos, os casados. E qual foi o resultado? God promised to pour out His Holy Spirit. Deus prometeu derramar o seu Espírito, restaurar as colheitas e abençoar o seu povo de uma forma gloriosa. The people fasted, and then God said, "Okay, O povo jejuou bless you." e Deus falou: ok, eu vou abençoar vocês, a sua And Joel, colheita multiplicar lá. E o verso mais famoso em Joel you fasted. e The last day, diz assim: e no último dia eu vou derramarei o meu espírito sobre toda a carne. fast. Quando você jejua, você vai ver o Espírito Santo movendo na sua vida. Feel the guidance Você vai of sentir God. You're gonna be Deus te guiando. not by your words, Você não será guiado somente pela sua própria palavra, by your carnal mind. pela sua mente carnal, mas pelo Espírito Santo. This is what the fasting does. E é isso que o jejum faz, What your mind is not que a going to sua mente guide you. faz. There are many Tem Christians, muitos very cristãos sharp, but they are soulish persons. que eles são pessoas almáticas. What is a soulish O person? que é uma pessoa almática? Person who is guided by her soul. Uma pessoa que é guiada pela alma dela.
pelos desejos da mente dela, mas quando você jejua, você se conecta com Deus, aí o Espírito Santo começa a te guiar e você vai começar a ter direções claras. Você não vai tomar decisões de maneira como você costumava fazer, de maneiras carnais, de maneira errada, às vezes machucando pessoas. Que você tenha uma nova mente. Porque se você não sabe controlar sua barriga, como você vai controlar sua mente? Por isso que Deus falou para jejuarmos. Porque aí nossa mente é renovada. Qual foi o resultado? Deus prometeu o Espírito Santo. E a lição foi o jejum coletivo que une toda a comunidade em um clamor de arrependimento e busca é a chave para a restauração divina, o derramamento do Espírito e a bênção de Deus sobre toda uma nação. Vamos olhar o quinto exemplo. Jejum de Josafá e Judá em meio à crise e invasão. Qual que foi o cenário? O que estava acontecendo nessa época? O rei Josafá e o povo de Judá estavam enfrentando 3 poderosos exércitos, estavam cercando ali o povo de Judá. Você consegue imaginar um país pequenininho cercado por 3 exércitos grandes e poderosos? Esse foi o cenário que eles estavam enfrentando. E as notícias eram aterrorizantes e a nação estava em grande perigo. E vamos ver a resposta. 2 Crônica 23. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Josafá temeu e ele buscou ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. O rei disse: todo mundo vai jejuar. Você pode imaginar a circunstância? Cercado por inimigos, e Deus falou para ele: vamos jejuar. Todos jejuando. Em vez de confiar no seu próprio força militar, Josafá resolveu buscar ao Senhor e proclamar um jejum. Quando a gente tem um problema, o que a gente faz? Você vai diretamente tentar resolver o problema. Mas o rei falou: não, eu não vou confiar em mim mesmo. Vou buscar ao Senhor em jejum. E as pessoas de todas as cidades de Judá, foi um jejum coletivo para o país todo. E as pessoas da cidade de Judá vieram buscar ao Senhor. E ele orou publicamente, reconhecendo a soberania de Deus. E ele declarou em 2 Crônicas 20:12: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Primeiro o rei fez o quê? Proclamou um jejum coletivo. Um jejum para todos.
proclaimed, E depois where was his trust? ele falou: onde está minha confiança? Minha confiança está no Senhor. E o resultado foi: God answered the prayer, Deus respondeu sending a oração. Jezreel, who prophesied. E ele enviou um profeta que profetizou a eles. E olha o que o profeta diz em 2 Crônicas 20:15. Não temais nem vos assusteis por causa desse grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Queridos, é muito interessante. Quando você ora e jejua, Deus manda o seu exército, os anjos. Quando você ora e jejua, os Salmos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Tem promessas de Deus que os anjos serão enviados a nós. Mas primeiro jejue e ore. E o que aconteceu depois disso? No dia seguinte, você pode ler a história toda lá em 2 Crônicas. Depois deles orarem e jejuar, eles foram ao campo de batalha. E quando eles chegaram lá, o que eles encontraram lá? Sabe? Quem se lembra? Todos os inimigos estavam mortos. Todos estavam mortos. Eles tinham muitas coisas que eles podiam pegar, despojos. E a Bíblia diz que levou 3 dias para eles buscarem todos os despojos. Armas, dinheiro, ouro. E eles buscaram tudo isso. Qual que é a lição que a gente aprende disso? Jejum coletivo é um refúgio poderoso em tempos de crise nacional ou pessoal. Ele nos leva a uma dependência total de Deus. E Ele responde com livramento sobrenatural e vitória, onde humanamente não haveria esperança. Tem mais coisas para mim compartilhar aqui de jejum coletivo. Quando o líder fala, vamos jejuar, e o povo obedece. Eu quero falar do último agora. No Novo Testamento, a igreja de Antioquia buscando direção para envio de missionários. Isso está no Novo Testamento. Qual foi o cenário? Você sabe que a igreja começou em Jerusalém, começou a crescer, e algumas pessoas foram para Antioquia para pregar o evangelho. E lá em Antioquia haviam pastores e líderes que tinham crescido ali, e a igreja estava crescendo e multiplicando. E o que aconteceu? Vamos ver a resposta. E essa deve ser a nossa resposta. Atos 13:2. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado eles. Queridos, perceba algo aqui. A direção divina não veio enquanto eles estavam preguiçosos. O que eles estavam fazendo? Adorando e jejuando. Eles estavam adorando e jejuando o Senhor. O que aconteceu? O Espírito Santo disse:
If you need direction for your Se você precisa de direção para sua vida, aprenda uma coisa. Separe tempo para jejuar e orar. Você vai ouvir essas coisas do Espírito Santo. clear. It's going to be clear. A sua visão será clareada. Roller coaster. Você não vai ficar subindo e descendo. Hey, hallelujah, glory to God. Um dia, glória a Deus, outro dia, Because it's infeliz. Sem. And God said, if you fast, Mas Deus falou: heal your mind. se você jejua, sua mente é curada. I would like to have time Eu gostaria de compartilhar teaching you. o que eu ensino vocês da Bíblia, certo? Eu estou ensinando Bíblia. Mas hoje os médicos estão ensinando. Se você tem problema emocional, se você está nessa montanha russa, jejua. Médicos, psicólogos, eles estão ensinando isso. About infirmities. Até sobre doenças no seu corpo. Se você jejua, você pode ser curado. And let's read now. Vamos ler agora 13. Atos 13:3. In the beginning, they were Então, fasting. no começo eles estavam jejuando e adorando ao Senhor e o Espírito Santo falou com eles, certo? The next verse. E vamos ler o próximo texto. So, Então, they had jejuando fasted. e orando They placed their hands. e impondo sobre eles as mãos, os despediram. They were fasting, worship. Eles jejuaram e adoraram Said for e o Deus falou para eles, o Espírito Santo falou, envia eles. fasted again. Aí eles jejuaram de novo para poder enviar essas pessoas. Jejuaram para ouvir o Espírito Santo e depois jejuaram Preparation. para a preparação para o trabalho que eles tinham que fazer. Then there was the second collective fast. Então houve um segundo jejum coletivo para selar a comissão. E qual foi o resultado? Decision made through Essa decisão tomada em jejum e oração coletiva marcou o início da primeira first great grande jornada missionária de Paulo e Barnabé, que resultou na expansão do Evangelho por vastas regiões do mundo gentílico. Lord, brother, because they were Queridos, porque eles jejuaram, many countries of the world. muitos países ouviram a palavra de Deus através da vida de Paulo, de apóstolo. Você já ouviu falar das histórias? Fasted, prayed and said, let's Porque send. jejum e oração And they sent. foi uma preparação para enviar o apóstolo. And you know, E Paulo foi aos gentios e você sabe o resultado. O grande pregador. E ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. E ele nem viu Jesus. the lesson. Então, qual é a lição? Fasting is a Jejum coletivo to seek divine direction in crucial decisions. é essencial para a igreja buscar a direção divina em decisões cruciais como o envio de obreiros, planejamento de projetos missionários ou uma decisão de novas estratégias. Lord, brothers, Queridos, I remember eu me lembro, I had fasted. eu tinha jejuado um período God said for e me, Deus falou para mim para vir para Irlanda. I am preaching and I remember. Eu estou pregando e Deus está me lembrando disso. Our pastors E nossos decided- pastores decidiram, Then they said, Márcio, now God called you. Deus te chamou para ir para Irlanda. Our church was fasting. Nossa igreja estava jejuando por mim. I came here E antes de eu vir para cá, in March 2008 em março de 2008, quando eu mudei para Irlanda to plant just. para começar a igreja aqui, And then I spent before I came here. antes de vir para cá, 14 days, eu jejuei 14 dias, 2 semanas, praying and jejuando e orando and drinking only water. e bebendo só água Just to come here. para vir para cá. Why? This is Por what quê? we did.
Foi isso que eles fizeram. Eles ouviram o Espírito Santo. Temos uma grande missão. Vamos nos preparar. Quantos aqui sabem que Deus tem uma missão para você? Deus tem planos para sua vida. Quando eu digo missão, eu não estou falando que você vai ser um pregador. Talvez você vai ser um homem de negócios que vai abençoar o reino de Deus. Talvez vai estar no governo, eu não sei. Mas Deus tem planos para a sua vida. Mas você tem que se preparar. Que você não pode ir pela sua própria força. Porque você precisa ouvir a voz de Deus. Você pode dizer amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Você gostaria de servir ao Senhor fielmente? Gostaria de ser usado por Ele? Sem jejum. Você vai ser um cristão normal. Mas não um cristão cheio do Espírito Santo. Você é um cristão que vai só obedece. Vamos nos levantar. Eu quero dar o final, a conclusão dessa palavra para vocês. Queridos, eu não falei nada aqui do pastor Márcio. Eu só li a Bíblia para você. Você percebeu que eu só falei da Bíblia? Li muito a Bíblia hoje. Ouça a palavra de Deus. O que eu quero te dizer, o que eu tenho para falar para você não é importante, mas a palavra de Deus é importante. Você vai ver o que a gente viu nessa mensagem. Quando um líder diz: estamos com problemas, tem muita coisa para fazer, e eles chamam para jejum, e o povo obedeceu, e o que aconteceu? Milagres, proteção, portas abertas, igrejas novas. Nós temos o desafio de abrir novas igrejas na Irlanda. Nosso desejo é plantar novas igrejas, não somente essa daqui, mas a gente precisa jejuar, porque temos sido desafiados. Jejum é uma escolha, mas também um ato de obediência. Eu quero mais de Deus. E você? E você? Você quer mais de Deus? Mais dele e menos de mim. O nosso jejum mostra nossa dependência em Deus e não em nós mesmos. Quando eu jejuo, eu estou falando: Senhor, eu não dou conta. Eu quero ler o último versículo. Joel 2:12 a 15. Esse é um convite de Deus, não é um convite do pastor Márcio, é um convite do pastor, de Deus, não do pastor. Vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Eu estou jejuando, eu vou continuar. E como líder dessa igreja, eu tenho que ser um exemplo. E Deus me falou para você, para chamar você para jejuar. E agora é você que escolhe.
is calling me. Give Deus está me chamando. Call my people. Chame meu povo. But brother, if you are not fasting, Se você não está jejuando, serious. se você não está levando a sério, eu quero te chamar. Comece amanhã. If you are not fasting, Comece essa segunda-feira. determine how Escreva os seus alvos de oração. now your Determine como será seu jejum. Right down before the Lord, say, Lord, I am fasting for my family, for my children. Escreva, eu estou jejuando pela minha família, pelos meus filhos. Talvez seu filho está afastado, está indo para o inferno. Talvez seus pais não são salvos. Talvez parentes seus não são salvos ainda. Ore, jejum. Isso funciona, quebra o poder de Satanás. Fast for salvation of all your family, Ore pela salvação da sua família, your relatives. dos seus parentes. Fast for your marriage. Ore pelo seu casamento, jejue pelo seu casamento. Se você não é casado, Are you ore pelo seu casamento. Se você tem sua família, interceda por eles. future husband? Jejue pelo seu futuro. Fasted for Fabiana when they didn't have her. Eu jejuei quando ainda não tinha Fabiana, para que o Senhor me mostrasse. Give me a wife. Senhor, me dê uma esposa que será fiel ao Senhor. Because we're going to get married. Que vamos servir juntos ao Senhor. Listen to me. E Deus ouviu minha oração. Fast and Jejue e ore. fast for our ministry. Fast for Jejue pelo ministério, pela igreja. ministry. Fast Temos for tantos the ministérios. Jejue pelo improve to get better. pro ministério de louvor, para ele melhorar. Jejue pela igreja. When you fast, Quando você jejua, body, você está entregando o seu corpo como um sacrifício ao Senhor. your Lembre-se, sua obediência física you bring healing, vai trazer cura e salvação, milagres e proteção do Senhor na sua vida. close your eyes. Feche os seus olhos, levante as suas mãos.